para desmistificar aquilo que é, digamos, a divulgação que os mídias fazem deste problema. Porque quase toda a gente se foca nas questões da hiperatividade. Perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. E efetivamente, a palavra hiperatividade surge primeiro do que déficit de atenção. E isto é um problema. Verdadeiramente, o que aconteceu, é que esta disfunção era chamada em inglês de Attention Deficit Disorder. E só mais tarde é que foi acrescentada a palavra hyperactive. Portanto, passou a ser Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nós, quando traduzimos ao contrário, colocando a palavra hiperatividade em primeiro lugar. Bom, isto é um problema, porque, embora seja, evidentemente, algo altamente perturbador e incomodativo, o problema é o déficit de atenção. E, antigamente, esta disfunção chamava-se déficit de atenção com ou sem hiperatividade. E este é um primeiro conceito que me parece absolutamente fundamental. É possível haver déficit de atenção sem hiperatividade. Aliás, isso é aquilo que é mais frequente, efetivamente, nas raparigas, mas existem vários rapazes também em que o déficit de atenção não é acompanhado da excitação motora. Um outro aspecto que me parece absolutamente crucial de compreender é que a própria hiperatividade tende a desaparecer à medida que as crianças vão crescendo. A entrada na adolescência, basicamente, a agitação motora desaparece, mas a dificuldade de concentração e a impulsividade muitas vezes mantém-se. Aliás, mantém-se em cerca de 1/3 dos adultos que em criança eram ou são hiperativos. Portanto, o déficit de atenção é algo que, numa percentagem importante, 1 em cada 3, permanece pela idade adulta e interfere de forma significativa com a qualidade de vida, de alguma forma o rendimento profissional, a estabilidade da vida emocional, etc. Ora bem, como é que é possível que, sabendo nós que o déficit de atenção é uma perturbação de origem genética, e é fácil de entender, para ajudar vocês a terem uma ideia da influência da genética neste problema, eu diria que é tão importante quanto é para a altura. Portanto, toda a gente percebe que pais baixinhos, em geral, têm filhos baixinhos e pais altos têm filhos altos. Bom, essa marca, em relação à altura, a importância dos genes em relação à estatura dos indivíduos é da mesma ordem para o déficit de atenção. E, portanto, alguém com déficit de atenção tem uma probabilidade de 50% em cada filho que ele venha a ter também. Bom, é, portanto, algo com uma origem biológica. Ora bem, como é que algo que é genético e que cria, de alguma forma, e que é prejudicial, se mantém? Isso continua a propagar de geração em geração. Existem teorias que me parecem interessantes a este respeito e que se prende com o facto de ser conveniente para o homem caçador, há uns milénios atrás, estar atento a tudo o que mexia, porque isso lhe permitia, naturalmente, caçar e, simultaneamente, não ser caçado. Ser um predador sem ser vítima de predação. Essa atenção a tudo o que mexia era fundamental para a sobrevivência. Isso talvez seja por isso que, efetivamente, seja mais frequente em rapazes do que em raparigas. Dada, obviamente, do ponto de vista da evolução biológica, o papel do homem exterior à caça e o papel de caçador. Quando o homem se tornou agricultor, deixou de ser uma vantagem e passou a ser um inconveniente. Como é claro. Ora bem, o que é isto da atenção? Nós, quando eu estou a conversar convosco, estou a falar para vocês, e há, naturalmente, alguma agitação na sala. Uma senhora que tosse, alguém que cochicha para o lado, enfim, um conjunto de outros sons e ruídos de
quais, se eu verdadeiramente vos conseguir interessar, vocês não os ouvem, ou seja, são filtrados, não é verdade? Como estímulos irrelevantes para aquilo que é a vossa função principal, que é ouvir as minhas palavras, compreender o que eu quero dizer, aprender o seu sentido. Ora bem, para uma criança com déficit de atenção, aquilo que sucede é que essa seleção dos estímulos não é feita. Tudo tem o mesmo valor. A palavra do professor, o cão que ladra lá fora, o auxiliar que passa no corredor, o lápis do colega que caiu, o cochicho da outra coleguinha que está a 2 cadeiras atrás e à direita. Tudo tem o mesmo valor. E, portanto, não há uma filtração, o que leva, naturalmente, a uma dispersão do enfoque por estímulos que são irrelevantes e deviam ser esquecidos. Bom, ora bem, o que é então o déficit de atenção, com ou sem hiperatividade? Eu tenho a dizer que, em primeiro lugar, não existe nenhum marcador biológico que defina esta perturbação. Toda a gente sabe, por exemplo, que a diabetes se define como uma elevação do açúcar no sangue a partir de um determinado valor. Pronto. E é indiscutível esse diagnóstico. Toda a gente sabe que alguém é hipertenso se a tensão arterial for superior a um determinado valor. Portanto, existe um marcador específico para cada uma destas disfunções. Para o déficit de atenção, não existe nenhum marcador. Não existe nenhum teste, nenhum exame que, com garantia, defina a existência deste problema. Ora bem, vocês precisam a interrogar da validade de um diagnóstico que não tem, digamos, um juízo exterior que, de alguma forma, o verifique. Bom, mas se pensarem um bocadinho, tudo aquilo que são disfunções emocionais não tem um marcador desse tipo. Se eu vos disser que choro todos os dias, que perdi o prazer pelas coisas que antes tinha prazer, que me mudei do Benfica para o Sporting, que sinto culpado pelo déficit, sou pessimista, perdi energia, qualquer pessoa diria que eu estava deprimido. Bom, ora, não é, obviamente, necessário, nem existe nenhum marcador biológico que diga que aquela pessoa está deprimida. E, no entanto, é, obviamente, uma doença bem conhecida, bem definida, cuja bioquímica já está estudada, que envolve um conjunto de circuitos neuronais que já são conhecidos. Portanto, toda a biologia desta perturbação é bem conhecida e, no entanto, não existe um marcador exterior. O mesmo acontece para o déficit de atenção. Muita gente me pergunta como é que você sabe que uma criança tem um déficit de atenção e hiperatividade e não é, pura e simplesmente, um miúdo vivaço, curioso, com a energia que se deseja na infância. Bom, onde é que está a diferença? Ora bem, aquilo que eu faço como clínico é ponho um conjunto de questões muito simples, mas às vezes a resposta não é fácil, e que definem o problema. São 4 perguntas que eu tenho que fazer a mim próprio e que têm que ser satisfeitas. A primeira pergunta é esta. Esta criança que está à minha frente tem ou não maior dificuldade em se concentrar em tarefas que exigem esforço mental do que as crianças da mesma idade? Eu sublinho capacidade de concentração em tarefas que exigem esforço mental. Porque, efetivamente, um jogo de consola não exige esforço mental. O estímulo é suficientemente atraente para, naturalmente, a criança ficar focada naquilo que está a fazer. Um filme muito interessante, naturalmente, prende a atenção. O estar a navegar na net prende a atenção. Mas isto são tarefas muitíssimo diferentes de uma aula de história, de uma aula de matemática, de uma aula de física-química. Porque aí é necessário fazer um esforço de concentração para apreender aquilo que está, a lição que está a ser